Olá para você que acompanha o SN Podcast. A gente está hoje com um assunto muito curioso e histórico ao mesmo tempo. O Amapá está completando 80 anos, né, de criação, e eu estou me referindo à criação do território federal do Amapá, que quando a gente deixou de ser pertencente ao estado do Pará e passamos a ter uma autonomia, digamos assim, administrativa, né? Claro que a gente continuou subordinado ao governo federal, e a gente convidou aqui para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto o autor do livro Amapá, 80 anos, que está sendo lançado. Ele é professor da Unifap, professor Jadson Porto, doutor Jadson Porto. Obrigado por estar participando com a gente aqui do SNTV. Uma honra, muito obrigado pela oportunidade e obrigado por trazer algumas discussões aos seus ouvintes. Pois é, a gente tinha o Amapá, ele quase que vira a Guiana Francesa, né, mais de 100 anos atrás, e depois ele era, quando foi considerado parte do Brasil, ele ficou ali dentro da abrangência do estado do Pará durante muitos anos, até que foi criado, foi transformado em território federal e houve o desmembramento. Né, e essa é a data que se comemora, né, no dia 13 de setembro, a data da criação do território federal do Amapá, 80 anos atrás. Por que o Amapá foi desmembrado do Pará e foi transformado em território federal? Bom, então vamos começar um pouquinho para trás da criação do território. A primeira referência que se tem para a criação do território federal do Amapá é de 1920. Foi uma manifestação de políticos locais, políticos locais que mandaram um telegrama ao então presidente da época, presidente da República da época, para a criação do território federal do Amapá. E uma das justificativas que eles colocaram foi justamente o fato de ter sido criado o território federal do Acre, em 1904. Tá? Então, já que foi criado o território lá, por que a gente não cria aqui também? Então, nós temos essa primeira referência. A segunda referência é de 1933, com a proposta de redivisão territorial brasileira do Everardo Bacoisa, e indica como capital para o território federal do Amapá, naquela época, em 1933, Almeri. Que hoje é um município do estado do Pará. Né? Hoje é do Pará. Quando chegou em 1943, aí você tem a influência da Segunda Guerra Mundial, que foi o grande mote para isso. Tanto que essa é uma das justificativas oficiais para que nós possamos entender esse negócio. O interessante é que, quando foi criado o território federal do Amapá em 1943, então, foi Amapá, Macapá e Mazagão. E um pedaço de Almerim, que era o distrito de Arumanduba. Então, por que o Amapá de 1933 era a Almerim capital? Porque tinha um personagem político da época, o Coronel José Júlio, né, que era o grande poder da época. E o distrito de Arumanduba fazia parte lá de Almeri. Então o Arumanduba saiu de lá e ficou anexado a Mazagão. Mas antes do senhor explicar um pouco mais sobre essa época, o senhor revelou uma informação aqui interessante, que já havia interesses de políticos daqui e de empresários, empreendedores, em 1920, né, de transformar, de haver o desmembramento, né, do Pará. É curioso isso, né? Quais eram os motivos, os interesses? Você tinha na época, logo no início do século XX, a área norte lá do Oiapoque tinha muita exploração de ouro. O que é hoje o Oiapoque? Lá do outro lado, o Apuage, Oiapoque e Calçoene, era uma região bastante aurífera. Tanto que tinha uma empresa norte-americana que explorava o ouro, que tinha uma estrada de ferro lá. Sabia? Não. Ele ligava a mina a Calçoene. Um monotrilho de 100 quilômetros que fazia isso. De Oiapoque a Calçoene? Da mina, hoje aproximadamente seria lá em região lá de Lourenço, até Calçoene. É mais ou menos isso. Entendi. E você tinha também, por conta da exploração do ouro, a pecuária, que já era atuante desde 1850 naquela região do Amapá, Calçoene, região dos lagos, que fornecia proteína para os garimpeiros. Então você já tem pelo menos uns 200 anos de atuação
de algumas famílias naquela região. O Amapá sempre foi uma província mineral, né? Sempre é até hoje, né? Só que não é explorada ao seu, digamos assim, não digo devidamente, porque já teve a Novo Astro, aqui já tivemos a MMX, a Anglo América, mais recentemente a Bidel, né? Com a mina Tucano. Mas tem muita coisa para explorar ainda, né? E talvez em 43, quando foi criado o território federal, também havia esse interesse estratégico, digamos assim? Não naquela época, com esse olhar que nós temos hoje, porque naquela época de conhecimento técnico era fotogrametria, né? Hoje você tem mais satélite, você tem assessoramento remoto, que já faz uma leitura mais precisa. A ICOM estava por aqui já quando foi criado o território? Não. Veio logo em seguida? Veio em 47. Mas tem uma coisa interessante. Mas eu acho que já tinha interesse, 4 anos depois? Não. Em 45, a empresa Hanna Corporation começou a atuar aqui no Amapá, e foi ela que aquele contrato que a ICOM tem é a mesma da Hanna Corporation de 45. É uma cópia. Isso não nasce do dia para a noite, né? Não. Se em 45 já tinha um contrato, então isso vinha sendo prospectado há bastante tempo. Quando você tem o Mário Cruz, né, que identifica, traz a amostra, eles começam a fazer a pesquisa geológica e identificam a potencialidade mineral já em 46, 47. Em 47 você tem o contrato, você tem a licitação internacional que a ICOM vence. E uma das que estava com ele, a Hanna Corporation era concorrente, né? Aquela que estava, aquela mina, aquele contrato de 45. Uhum. Só que houve, naquela época, uma divisão territorial de exploração das grandes irmãs do aço. Hanna, a Bethlehem Steel depois. Tá? Então você começa a ter uma certa divisão, digamos assim, de exploração. Quem explorava a mina de manganês lá no Mato Grosso do Sul, na Serra do Urucum, era a Hanna Corporation. Então aqui já foi a ICOM, que depois ela fez, em 49, ela assinou o contrato, o acordo lá com a Bethlehem Steel. Eu tenho uma supervisionanda de pós-doutorado, né, que está fazendo trabalho sobre a Bethlehem Steel na América Latina. É um trabalho magnífico. Só acho que o interesse econômico, então, é o que está por trás da... Veio depois? Veio depois. Depois do território federal do Amapá ter sido criado. Então, qual foi a motivação, então? Você tem o Acre, você tem a defesa da fronteira, você tem uma questão constitucional, porque a Constituição de 37 dizia que a criação do território federal seria por desmembramento, né? No caso, o primeiro caso que nós tivemos foi lá com o Acre, que foi uma compra, uma anexação. Você teve 42 Fernando de Noronha e 43 Acre, Amapá, Rio Branco, hoje Roraima, Guaporé, hoje Rondônia, Ponta Porã, que não existe mais, e Iguaçu, que também em 46 essas duas voltaram aos seus estados de origem. E qual deles era o Roraima? Rio Branco. Rio Branco. Rio Branco. E aí quando chegou então em 43, nós estávamos na Segunda Guerra Mundial. Aí que entra a história da defesa nacional. Tanto pela Constituição, será criado território federal, sim, e como também o conflito aqui do lado. Porque, veja bem... Estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial na época, né? Segunda Guerra Mundial. E só que tem uma coisa que os nossos amigos eles não ficam atentos quanto a isso. Isso não aconteceu somente por conta que é um reflexo também. Quando Hitler invade Paris, a Guiana Francesa deixa de ser francesa para ser Guiana Alemã. É verdade. Isso as pessoas não fazem referência, não fazem essa relação. Politicamente, a gente estava fazendo fronteira com o território alemão aqui. Exatamente. Foi encontrado 3 submarinos alemães aqui na foz do Rio Amazonas. Aí aqueles blimps, né, aqueles balões, identificaram, acionaram o rádio, os aviões e afundaram todos os 3. Na costa do Amapá? Na costa do Amapá. Isso sem contar em 1989, Joseph Greener, geólogo, passando pelo Rio Jari, né? Que hoje tem aquela cruz lá para quem
conhece a região ali do Jari, tem uma cruz lá, na verdade nem tem um cadáver mais enterrado lá, a gente descobriu um dia desse, né, que a gente fez uma reportagem sobre isso, teve a revitalização da cruz, que virou um ponto turístico, mas ali ele foi enterrado, ali, o pesquisador alemão ali na região do Jari. E ninguém sabia, na verdade, o que eles estavam fazendo aqui, né? Ficou a especulação de que eles estavam sondando aqui a região, né? Tem outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção a respeito disso. Na defesa nacional, ficou somente essa justificativa, é o que é ensinado nas escolas. Só. Essa parte histórica. E o que não era ensinado nas escolas? Essa parte histórica. Essa questão da Segunda Guerra Mundial, os submarinos atingidos, o telegrama da elite local mandando para o presidente da República. Então, oficialmente, na história do Amapá não consta esse conjunto de razões. Só a defesa nacional. Só. E agora, por que defesa nacional? Porque é o que está escrito na Constituição de 87. Né? Então, só existe o território federal do Amapá porque foi criado o território federal do Acre. Mas é verdade que outros territórios federais foram criados na América? Sim. O primeiro caso, a primeira experiência que temos sobre os territórios federais na América começa nos Estados Unidos, mais ou menos 1820, por aí. E a partir daí ele começa a se espraiar para as Américas. Então foi 1820 lá nos Estados Unidos, aproximadamente. Depois 30 chegou no Canadá e foi descendo para a América Latina. Quando chegou em 1850, Colômbia, Venezuela, Argentina. E em 1904, o Brasil. Então, nós fomos beber da experiência do Acre, do território federal, com a experiência lá dos Estados Unidos. Você acha que a gente ter sido transformado em território federal foi bom para a gente? Assim, houve um desenvolvimento, houve algum avanço para o Amapá? Desenvolvimento, não. Dinâmica, sim. Dinamismo econômico, sim. Então, da maneira como hoje está sendo colocada a palavra desenvolvimento, ficou tão banalizado que você já não consegue mais encontrar sua real definição. Quando eu penso em desenvolvimento, eu penso em riqueza, geração de renda, qualidade de vida. É essa a questão. É essa a questão. Entendi. Essa situação, essas expressões, ela não é para todo mundo. Verdade. Tá? Ainda mais no Brasil. Ainda mais no Brasil. Essa desigualdade geográfica que nós temos aqui no Brasil, ela é um desenvolvimento geográfico desigual. Pois é, e em 1988 o Amapá deixou de ser território federal. Quando deixou de aqui, porque veja bem, quando chegou em 79, não houve um consenso em Washington. E aí os Estados Unidos aumentaram a dívida externa brasileira, do mundo todo. Né? E o Brasil foi afetado. Para você ter uma ideia, a dívida externa do Brasil em 31 de dezembro de 79 era aproximadamente 13 bilhões de dólares. Quando chegou em 1º de janeiro, foi para 54. Então, como é que o Brasil foi pagar essa dívida? Lá na década de 80, que são os juros da dívida. Eles começaram então, começou o Brasil, o mundo todo, processo de privatização das empresas estatais. O que foi possível privatizar na década de 80, assim foi feito. Então a privatização da Petrobras, Companhia Vale do Rio Doce, já era desde a década de 80. Muito bem, então o que elétrica, bancos estaduais, né, lembra do Banap? Foi privatizado. Né, por conta disso. O Banap foi liquidado, né, extrajudicialmente em 96. Pois é, mas foi por conta desse movimento. Mas teve um caso de corrupção lá que acelerou esse processo. Não, mas a corrupção é a vitrine. Tá? O que está por trás não apareceu. A vitrine, corrupção, é a que veio. Eu lembro que foi um caso de uma operação temerária de 6 bilhões de dólares, que o banco se comprometeu a guardar papéis, inclusive que eram falsos, não tinham valor nenhum. Pois é. A Polícia Federal investigou isso e o Banap foi extinto. E aí, não foi só ele, teve outros também. E aí você tem, nesse contexto também, o que foi proviso, foi possível privatizar.
Rondônia, por exemplo, foi estadualizado em 82, mas o movimento de estadualização dele foi por conta do movimento migratório do sul do país, que tinha uma pessoa com uma visão política um pouco mais sólida, iniciativas econômicas mais sólidas. No nosso caso, não. Isso não aconteceu. No nosso caso, tanto o caso com Roraima e Amapá, eles foram estadualizados por uma negociação na Constituição, na Constituinte. Ou seja, não foi um movimento de construção, como aconteceu lá com o caso de Rondônia. Porque você tem movimento migratório desde a década de 70, quando chegou ao final da década de 70, Rondônia atingiu 1 milhão de habitantes. Até hoje, nós no Amapá não atingiu 1 milhão. Nós não somos um estado milionário. Tem gente que diz que o Amapá virou estado só para atender interesse político. E aí até tem comentários sobre Foi quando o Sarney chegou por aqui, o José Sarney. Então, o ex-presidente estava meio ali tentando se reposicionar na política, reconstruir a carreira política dele. Tinha saído muito queimado da presidência da República. Recebi um convite do Jorge Nova da Costa para vir para se candidatar por aqui, pelo Amapá. Aceitou, se candidatou, né? Mas um pouquinho antes aí, o Amapá foi criado, foi transformado em estado. E logo em seguida, nos primeiros anos, ele propôs a criação da área de livre comércio de Macapá e Santana. Tem alguma coisa a ver com a criação do estado? Não. Não. Deixa eu voltar um pouquinho ainda. Quando eu comentei contigo a respeito da questão econômica, o Brasil, na década de 80, estava com uma séria crise financeira. E os territórios federais eram gastos. Então, no momento quando você tem a estadualização, o Estado tem que se virar para contar as suas maneiras de se sobreviver. E foi isso que aconteceu. Então, a questão política que você se refere, ela se evidencia na negociação na Constituinte. Só que depois, quando chega lá com a estadualização, quando eu percebi, vou ter que me virar para poder pagar a conta, né? Começou a ter um movimento contrário para voltar a ser território federal. Então, entre 1989 até 92, você pode encontrar tem notícias dos jornais dizendo que era querendo voltar a ser território federal. Mas de quem foi essa iniciativa de reverter o processo? Tem alguns políticos aí que queriam que voltasse a ser território federal. Eita. Tem que queria beber uma mata, né? Quando você chega... Falando em mamata, teve um que propôs até transformar o município de Oiapoque, né, no território federal. Foi esse 2002. Quando chega... Porque não só esse daí. Você tem mais 6 territórios federais... Não, mais 5 territórios federais surgiram aqui na Amazônia com esse intento. E que a justificativa, no caso desse político local, ele foi a mesma justificativa da década de 40, só que nós estamos no século XXI. Mas a mesma justificativa da década de 40. Que era a soberania, defesa nacional. Não, estava afastado de tudo, longe de tudo, ó vida, ó céus, ó azar. Olha o que será de Oiapoque? E Oiapoque, quando você vai hoje lá, para quem não conhece Oiapoque... Não mudou muito. Não, eu recomendo ir em Oiapoque, porque é uma cidade de economia ali, corre muito dinheiro em Oiapoque, tem ótimos restaurantes, ótimos bares, A cidade não é bem estruturada, né? Mas já tem uma hotelaria razoável lá, é um bom lugar para se passear ali. Bom, voltemos aqui ainda da estadualização. Quando você tem, então, esse gasto público, território federal, quando chega em 88, ele deixa isso. O Estado tem que se virar. E quando é que o Estado se transforma? Quando é que o Amapá se transforma em Estado? Quando é que Rondônia, Roraima se transforma em Estado? Não foi na lei de Rondônia, não foi a lei complementar lá do Acre, não foi a Constituição. Foi a Constituição, quando foi promulgada a Constituição do Estado. Agora tem uma coisa interessante nessa parte jurídica.
Na Constituição diz o seguinte, o Amapá, federal, o território federal do Amapá e Acre são agora estados. E Tocantins também é criado como estado. Tá. Se tornará estado a partir da eleição do primeiro governador. Tá. Mas ele só é, se você conversar com um juiz, o território federal só é estado quando a Constituição estadual foi promulgada, que no nosso caso foi em 91. 88, Constituição. Então vale a partir da promulgação. Vai a partir da promulgação. 91. Quando você me perguntou, por que a gente não comemora o 5 de outubro? 5 de outubro? Por conta disso. Por conta disso. Porque a promulgação já aconteceu, não foi em 13 de setembro a promulgação. Desculpa, a promulgação não foi em 5 de outubro, não foi. Como também a própria transformação. Mas o ato político lá foi em 5 de outubro, né? Você lembra que eu falei para ti, logo nisso, nossa conversa, nos bastidores, que os territórios fronteiriços também eram conhecidos como os estados em embrião? Uhum. Então, o embrião cresceu. Aí ele tem que nascer, tem que ser parido. O Acre foi um nascimento natural, um parto natural. Tá? Rondônia, não. Rondônia você teve a atuação de um governador que veio com essa missão. No discurso dele já fala isso. E quando chega o caso do Amapá, é cesáreo. A fórceps. Parto forçado. Forçado. Tá? No nosso caso, a interpretação é um forçado. Ponta Porã e Iguaçu voltaram para os seus estados de origem. Foi uma gravidez psicológica. E, professor, quando é que o senhor vai lançar um livro contando esses e outros detalhes? Já foi lançado hoje. Foi lançado hoje. Foi lançado hoje, então ele pode ser encontrado aonde? Está no site. No meu site está disponível. A gente vai colocar o endereço aqui na tela, viu? Eu tenho 37 livros sobre o Amapá. Só isso? E todos eles estão disponíveis. Eu não vendo os meus livros, eles estão disponibilizados porque são resultados das minhas pesquisas. São livros acadêmicos, né? São livros acadêmicos. Fontes de pesquisa. São 30 anos de pesquisa sobre o Amapá. E como foi o CNPq e a CAPES que financiaram essas pesquisas, então, por uma questão ética, eu não os vendo. Eu disponibilizo free download. Legal. Em qual endereço? jacksonporto.blogspot.com.br. A gente está assinando aí na tela para você ver. O senhor está acompanhando essa polêmica, deve estar acompanhando a polêmica do petróleo na costa do Amapá. E a gente falando de interesse, né, interesse econômico, estratégico e tal, e parece que vai voltar. Quer dizer, a Petrobras fez um novo pedido lá de licenciamento ambiental, né, para o IBAMA. Isso é favorável à exploração de petróleo? Eu vou te mostrar uma outra imagem que não é colocado nessa discussão. Em nenhum momento se fala de instalação de uma refinaria no Amapá. Só da extração do óleo, né? Só da extração. Quando foi o processo de exploração do manganês, foi construída duas company towns, foi construída uma estrada de ferro ligando a mina, foi construído um porto. Gerou um complexo para escoar, na verdade, para tirar. Quando você colocar a plataforma lá no oceano, como ele vai ser escoado? Pelo navio. O navio já chega diretamente na plataforma e volta. Ou seja, nada vai ser criado nesse sentido, como aconteceu no caso aqui. Mas a maior parte dos royalties vai ser para o Amapá, como é o estado produtor natural, né? Pelo menos, teoricamente, é o que se espera, né? O royalty é uma coisa, o uso do royalty é outra. Verdade. Tá? Então, dentro das reflexões que o pessoal não está colocando, é exatamente isso. Esse movimento, hoje... Mas isso depende de gestão, né? Vai estar em torno de 3 bilhões hoje. Colocar 3 bilhões lá no Oiapoque, Calçoene e Amapá, que são os municípios mais próximos, vão fazer um zezéu. Só que em nenhum momento eu vou utilizar esse dinheiro para fazer o quê? Se eu não vou colocar uma refinaria, vai ser a mesma lógica
do que a exploração do minério. Aí vai ter a gente... mesma lógica da exploração da castanha, do óleo da castanha. A mesma lógica da exportação da tomadeira em tora. O gado em pé. É a mesma lógica. Ou seja, você não tem agregação de valor. É tanta grana que é capaz agora de transformarem a Oiapoque no território federal. Né? Porque... Pois é. Para poder ter gerenciamento sobre esse royalties todo aí. Agora a pergunta, qual vai ser a função do Oiapoque nesse processo? Não está realmente muito claro, né? Tá claro, Fala-se, já disseram, já teve uma proposta de o Oiapoque recepcionar o lixo lá da plataforma. Que é o ponto, é a parte de continente mais próxima da plataforma, da bioplataforma. Ao invés de colocar uma refinaria, você pode ser uma lixeira? Essa é a pergunta. Verdade. Essa é a pergunta. E isso não está aparecendo. Bom, eu já ouvi falar que seria escoado por aqui o resíduo do lixo, né? Produzido, lixo. Mas escoado. Agora, se ficaria aqui, hoje já são outros 500. Eu não duvido nada, né? Mas se nós temos um exportador de lixo, continua a coisa, nós não vamos fazer refino. Ou seja, é o resto. Que tipo de ciência e tecnologia nós vamos trazer para cá? Se não vai ter refinaria. Depois você vai ter que escrever um outro livro, viu? Depois que esse projeto estiver avançado, estiver definido se a gente vai ter petróleo ou não e como vão ficar as coisas, a história vai dizer se a gente levou ferro ou levou alguma vantagem nisso, vai caber ao senhor, como autor, escrever um novo livro. Eu vou fazer uma outra provocação para ti. Do outro lado você já parou para pensar? Vamos imaginar a diferença entre esses dois microfones aqui seja a linha entre Amapá do lado e a França do outro. A exploração da mina está aqui. Está aqui. A exploração do petróleo está aqui. Do outro lado, já está sendo explorado? Já. Pois é. E aqui embaixo? É a mesma bacia. Então, se aqui embaixo já está sendo explorado aqui... Aqui também tem. Em breve vai ter conflito por conta do petróleo. Petróleo não é só combustível, petróleo é energia. Pessoal, a gente conversou aqui no SN Podcast com o professor Jadson Porto, da Unifap. Ele está lançando o livro Amapá 80 anos. Já está disponível no endereço jadsonporto.blogspot.com.br. Pode baixar de graça o livro, viu? Presente aí para o Amapá e para quem gosta da história do Amapá, que quer pesquisar mais a fundo aí os dados, as informações todas que cercaram aí esse processo. 37 livros. A minha tese doutoral é a única que analisa o Amapá no século XX. Está lá disponível. Bacana, obrigado mais uma vez. Você que chegou até aqui, curta aí, compartilhe esse conteúdo para a gente continuar trabalhando para você aqui, trazendo mais informações, mais entrevistados interessantes. Até a próxima edição do SN Podcast.